Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que eu gosto bastante, que é perispírito. Contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Uma alegria estar aqui, né? Trabalhando, a gente está sempre bem, estudando melhor ainda, né? E que seja aí uma horinha aí que a gente possa refletir melhor e buscar um pouquinho mais de conhecimento, porque, como o Jefferson disse, né, é um assunto muito interessante. Exatamente, né, Lara? O tema de hoje está bastante interessante. Pessoal, seguinte, peço para você se inscrever no canal, deixa seu like, comenta, compartilhe, e divulgue esse vídeo de hoje. Porque divulgando o vídeo de hoje, você vai estar levando luz e esclarecimento das pessoas que estão aí buscando compreender um pouquinho mais as leis do universo, como é que é a questão do espírito, do mundo espiritual. Então, é importante que você divulgue, você leve essa luz de Jesus na vida das pessoas, porque levando a luz de Jesus, a gente está, então, semeando a palavra do Cristo na mente e no coração de cada um de nós. Então, o que você pode falar sobre o perispírito para nós hoje? Perispírito é uma palavra, né, que foi empregada pela primeira vez por Kardec, né, lá em O Livro dos Espíritos. Mas não é uma palavra. é, o que significa perispírito não é desconhecido, né? Muitos povos já tratavam da questão do perispírito, né? Do grego, peri significa em torno, em volta. E espíritos, do latim, significa espírito. Então, perispírito é aquilo que está em torno do espírito, né? E, olha, para os egípcios, por exemplo, eles chamavam perispírito de Ka. Os gregos chamavam de corpo etéreo, né? A cabala judaica, né? No hebreu, chama ruar. Os budistas tinham uma palavra para definir o perispírito, né? Kumarupa. Os hindus também, e muita gente, né? Corpo astral a gente acha aí na literatura esotérica, nos teosofistas. Tem muita palavra aqui, muita gente definindo o que é perispírito, né? Corpo fluídico, mediador plástico, modelo organizador biológico, né? Quem cunhou esse termo, MOB, foi o Hernani Guimarães de Andrade, um estudioso espírita brasileiro. André Luiz tanto usa psicossoma como corpo espiritual, né? Nos livros dele, Mecanismos da Mediunidade, Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos. Gente, Paulo de Tarso, na Bíblia, já falava, né, do perispírito. Ele dizia, né, semeado corpo psíquico ressuscita corpo espiritual. Está lá em 1 Coríntios 15. Pode procurar lá na Bíblia que você vai achar. O Leon Denis falava, né? Leon Denis dizia: o homem tem dois corpos, né? Um de matéria grosseira, que é o nosso corpo físico, né? Que nos coloca em relação com o mundo material, e outro fluídico, né? Por meio do qual a gente entra em relação com o mundo espiritual, o mundo invisível. E Kardec vem nos mostrar lá em O Livro dos Espíritos, né, na introdução, eu acho muito interessante isso que o Kardec fala. Ele fala que há no homem três coisas. Três coisas. A primeira, o nosso corpo material, né? E o nosso corpo material é idêntico idêntico não, é análogo aos dos animais, né? Por quê? Porque é animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou o ser imaterial, né, o espírito encarnado no corpo, e o laço que une a alma ao corpo. Esse laço é o perispírito, né? Esse
princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Imagine, para você entender direitinho, se você nunca ouviu falar nesse termo, né? Ou se você já ouviu falar, mas tem alguma dúvida. Imagine assim, que você está na frente do espelho. Então, você, seu corpo material. Quem está no espelho é o seu espírito. E agora imagina um véuzinho ali entre. Então, gente, imagina, você está na frente do espelho, você está se vendo, né? Então você é você mesmo, quem está olhando o espelho, seu corpo material, você está olhando ali, aquilo ali que você não consegue alcançar ainda. É o seu espírito, né? Agora imagina que tem ali um véuzinho, uma gazezinha ali, né? Que se você encostar nela, ela também vai encostar no espelho. Esse é o perispírito. É esse que faz a ligação entre você e né, o seu corpo material e o seu espírito, né? Ele é como se fosse realmente um laço. Kardec chama até de laço, né? Ele fala laço ou perispírito, né? É aquilo que une o corpo ao espírito, né? O nosso corpo material ao espírito. E o perispírito, gente, embora nós não consigamos vê-lo, ele é material. Mas ele é tão, vamos dizer assim, tão sutil que, né, os espíritos até falam, né, que ele é, Kardec fala, ele é semimaterial, né? Mas, na verdade, ele ainda é material. Quando a gente morre, né, o nosso corpo físico morre, o perispírito continua ali, tá? O perispírito, ele não vai embora, o que vai embora é o nosso corpo material, esse corpo grosseiro, né? Lá na questão 93 de O Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma comparação tão interessante, né? Ele fala assim que, do mesmo jeito que você já abriu um pêssego, por exemplo, você tem ali o carocinho do pêssego, tem a casca e tem ali no meiozinho ali o perisperma, né? Quem está estudando biologia aí vai saber do que eu estou falando. Então é assim, o carocinho ali, né, que é a semente, ele está envolvido por esse perisperma, né? Parece uma pelinha, né? Que depois ali a semente brota e rompe aquela como se fosse uma casquinha, né? O perispírito é mais ou menos isso, que liga ali a semente, né? O nosso espírito ao corpo material, né? Comparando ali ao fruto, né? Então, depois da gente saber todos esses nomes aí pelo qual o perispírito é conhecido, a gente tem uma informação que é muito interessante, né? Que os espíritos falam, está lá no Livro dos Espíritos também, Kardec fala disso, André Luiz fala disso, né? Emmanuel fala disso. O Jefferson vai até ter um livro muito bom para indicar, né, que chama Perispírito, dos Almino Zimmermann, né, Jefferson? Gente, é um livro muito bacana para você que quer estudar perispírito, né? Mas o perispírito, gente, a existência dele, a gente comprova ele facilmente pelos fenômenos mediúnicos, né? Quando a gente tem aquelas fotografias de espírito, materialização de alguma coisa, quando a gente está nesse estado de emancipação da alma, né, do sono, ali no desdobramento, né, não é o seu espírito ali que desdobrou, é o perispírito ali que mantém a sua forma. Por quê? Porque, olha, o perispírito, como ele é ali semimaterial, né? Vamos dizer assim, para a gente não confundir corpo material e falar que o perispírito é material. Como ele é semimaterial, ele é como se fosse. Lembra que eu falei que o Hernani cunhou o termo modelo organizador biológico? No perispírito,
se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias para a vida no plano físico. É por isso que ele é considerado um organizador, um modelo organizador biológico, né? Agora, não é o nosso corpo material que modela, né? Não é o perispírito que é cópia do nosso corpo material. O nosso corpo material é que é cópia do perispírito, né? A manifestação ela ocorre primeiro no perispírito. É por isso que, né, quem assistiu aí o episódio das doenças, né, Jefferson, a gente falou disso. A doença, ela manifesta primeiro no perispírito e depois ela vai manifestar no corpo físico. Então, assim, o perispírito é como se fosse um condutor, né, que serve para sabe essas anteninhas, gente, que você recebe e transmite? É exatamente, o perispírito é como esse fio condutor, né? Esse fio elétrico condutor serve tanto para recepção como transmissão do pensamento. Ele tem um papel muito importante na nossa organização biológica, né, como eu disse, no nosso organismo, nos fenômenos fisiológicos, patológicos, né? Lá no livro dos médiuns também tem a parte lá explicando, falando direitinho do perispírito. E a gente tem que se aprofundar, né, Jefferson? Realmente a gente tem que se aprofundar. No livro Obras Póstumas, por exemplo, o Kardec vai falar, né, que pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. Por exemplo, você fica chateado com alguma coisa. O seu corpo físico recebe a impressão. O perispírito vai transmitir essa emoção ali para o espírito. Porque o corpo material, ele não é inteligente. Quem é inteligente é o espírito. O espírito é o princípio inteligente, né? Então, o perispírito faz esta ligação. Então, não é só uma ligação, sim, porque para o espírito se manifestar, ele tem que estar nesse envoltório. Não só isso. Ele recebe e transmite do corpo material para o espírito, do espírito para o corpo material. É como se fosse realmente uma ligação, né, Jefferson? E assim, por exemplo, quando o ato eu falei do corpo para o espírito, né? Quando é alguma coisa do espírito, o espírito transmite para o perispírito, que transmite para o corpo. É uma via de mão dupla. Está lá explicadinho no Obras Póstumas, lá na primeira parte. Então, gente, o Zalmino Zimmermann, que o Jefferson acabou de mostrar o livro aí, ele fala exatamente dessa intermediação que o perispírito faz, né? Então, o perispírito é como se fosse assim, gente, uma roupinha que o espírito se reveste para poder fazer a ligação com a matéria e se manifestar aqui neste mundo, né? Então, assim, nós vamos falar coisa mais interessante aí do perispírito, mas sem o perispírito, a gente não conseguiria encarnar no corpo material, porque é preciso realmente esta ligação entre o espírito e o corpo para que a gente possa manifestar. Né, Jefferson? Tem muita coisa bacana para a gente saber, né? Exatamente, né, Lara? O espírito é um dos temas dentro do espiritismo que tem muito conteúdo, é muito amplo o conteúdo, né? Porque você vai pegando, estudando perispírito, sem querer você vai tá entrando em outro assunto, que combina bastante com a questão, né? E aqui a Lara falou, é muito interessante, porque ela deu uma breve introdução sobre o perispírito, que a gente encontra na questão, deixa eu verificar aqui no plantão de respostas do livro de Emmanuel, uma pergunta, né? O que é espírito e perispírito e qual a diferença entre eles? Então o Emmanuel responde, né, a quem questionou. A resposta é a seguinte: os espíritos, respondendo a Kardec sobre essa questão, disseram que o espírito é
o princípio inteligente do universo. Quando questionados sobre a definição de espírito, responderam: são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Em virtude da natureza etérea, o espírito é propriamente dito, para poder atuar diretamente sobre a matéria mais grosseira, foi o que a Lara falou, necessita de um intermediário, isto é, de um elemento que o liga a essa matéria. A partir daí, processa-se eletromagneticamente a constituição desse elemento, gerando o que os espíritos chamam de perispírito. E a Lara falou muito bem, e é muito interessante o que ela falou, que tudo que nós temos no nosso corpo material é um reflexo, vamos dizer assim, né? Usando o exemplo do espelho, é um reflexo referente do perispírito. Porque o perispírito também tem os seus órgãos, tem os órgãos também que nós temos aqui. Por isso que nós ficamos doentes no perispírito, para depois se somatizar aqui no corpo físico. E, então, ou seja, tem um cérebro perispírito? Tem coração? Tem todos os órgãos que nós temos aqui. E é muito interessante também que o perispírito ele vai trazer para nós, né, as impressões do espírito, como a Lara falou. Porque o perispírito é um veículo de manifestação do espírito aqui na Terra. Entre a intermediária entre o mundo espiritual, né, e a Terra. Outra coisa muito interessante também sobre o perispírito é que quando a gente desencarna, a gente não está vendo, a gente não vai desencarnar com o espírito, propriamente dito. A gente vai desencarnar utilizando a roupagem do perispírito. Logo, quando eu sou vidente, eu não sou vidente, mas se eu fosse vidente, eu veria o perispírito da pessoa, não o espírito, porque é muito engraçado que o Kardec questionou os espíritos, né, referente ao perispírito, se o perispírito para eles é tão sutil quanto é para nós. E eles falaram o seguinte, que o perispírito, para nós, é sutil, é um vaporzinho, como se fosse um vapor, mas para eles é tão material, tão palpável, quanto nós podemos nos apalpar aqui na mão, no rosto, né? Então, isso é muito engraçado, porque nossa ignorância, a gente acha que tudo do outro lado do plano espiritual é igual aqui. Na verdade, é o contrário. Aqui é igual lá. Na obra Evolução dos Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, de autoria do Espírito Emmanuel, Espírito André Luiz, desculpa, no segundo capítulo fala o seguinte: formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente poroso e prático, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta visceralmente renovado, distribuem-se mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga energética elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. E aqui é interessante que o perispírito ele tem uma particularidade que é a plasticidade do seu envoltório, né? Caiu, mas já vai voltar aí. Então, o que o André Luiz está falando aqui? Em termos mais técnicos, né? Mas é que o perispírito é formado por células, assim como nós. Nosso corpo é formado por células. São células físicas vibrando uma energia, numa frequência específica. Já no plano espiritual, o perispírito também tem essas células. Ele também é formado de células, moléculas. Mas essas moléculas, essas células são vibrando, estão vibrando numa frequência mais sutil, mais acelerada do que a nossa aqui na Terra. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E agora, como a Lara falou, né, citou, do livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, eu retirei daqui algumas questões, algumas propriedades do perispírito, que eu acho interessante colocar aqui para você. A primeira propriedade que eu acho interessante, que eu peguei lá, é a plasticidade. O próprio André Luiz citou no livro Evolução dos Mundos, que eu acabei de ler para vocês aqui. A praticidade, o perispírito se molda conforme o comando da mente. Contudo, a alteração da forma perispiritual
é limitada de acordo com o grau evolutivo da criatura. Temos também a propriedade de densidade. O perispírito é matéria mais sutil do que a nossa. Ela não é tão grosseira quanto do corpo físico, mas é matéria também da natureza quintessenciada, que se relaciona ao grau de evolução do espírito. Essa densidade varia de indivíduo para indivíduo. Quanto menor a sua densidade, menor é o seu peso e maior a sua luminosidade. Também tem a propriedade da ponderabilidade. O perispírito tem o seu peso acondicionado à evolução do espírito, pois a nossa posição mental é o ponto determinante para o peso do nosso envoltório perispiritual. Temos também a propriedade da luminosidade. A luminosidade do perispírito é uma condição particular de cada ser. A luz irradiada por um espírito é muito diferente da luz emitida no plano físico, porque lá é muito mais viva, muito mais intensa, né? Não tem aqui as barreiras, nossas condições de visualização. Nosso olho enxerga, né, de uma frequência específica a outra frequência específica. Já no plano espiritual, dependendo da nossa frequência, né, nossa vibração, nós conseguimos atingir outras faixas de visão que a gente não consegue ver aqui no plano físico. Temos também a propriedade da penetrabilidade. O perispírito pode penetrar qualquer ambiente físico. Pode passar por paredes, pode passar pelo corpo humano, né? Então, o perispírito, ele tem essa potencialidade de penetrabilidade, que é diferente do nosso corpo vibratório, porque nossa frequência aqui é mais grosseira. Logo, a frequência do perispírito é mais sutil. Então, ele consegue ultrapassar a matéria, consegue transpor a matéria com facilidade, né? Mas isso também depende da condição mental, porque os espíritos que estão mais ligados à Terra, o seu perispírito é mais densificado, mais próximo da frequência aqui da física, né? Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que alguns espíritos, pela mente condicionada ao plano físico, ele não consiga transpor as portas, as paredes, mas devido à ligação que ele tem aqui com o mundo físico, né? Tem a propriedade da visibilidade. O perispírito é invisível aos nossos olhos físicos, mas não aos olhos dos espíritos. Os médiuns videntes só conseguem ver aqueles perispíritos que estão atuando na faixa de frequência do médium. Temos também a propriedade corporeidade. O corpo perispiritual é o resultado da aglutinação de recursos naturais terrestres que surge como uma estrutura quase material. Temos a propriedade também da tangibilidade. O perispírito pode se tornar tangível, recolhendo do ambiente e da natureza recursos que lhe sejam necessários para que se possa ser visto e tocado. Que no caso aqui são os fluidos, né, que a natureza humana tem, que ele pode ali se envolver aqueles fluidos, né, do ectoplasma, né, então se tornar tangível, ou seja, se tornar visível aos nossos olhos. E também poder ser tocado, né, como os fenômenos de materialização. Temos também a propriedade da expansibilidade. O perispírito pode expandir-se conforme as suas condições, ampliando o seu campo de sensibilidade, eventual ou temporariamente, de acordo com a realidade do mundo espiritual. Temos também a propriedade da mutabilidade. O perispírito é suscetível de modificar-se no que se refere à sua estrutura e forma. Quanto mais evoluída for a criatura, mais delicada a sua forma. Quanto mais primitiva é o espírito, mais grosseira essa forma. Ou seja, a questão da mutabilidade explica aqui, então, que o perispírito pode se modelar o seu perispírito conforme o seu desejo mental. Não é à toa que nós encontramos no livro Libertação uma transformação de uma moça, né, que foi ali incentivada, foi imposta ali que ela era uma loba. Então, logo, o perispírito toma uma forma de lobo. Então, tem essa questão também da mutabilidade, que é uma propriedade do perispírito. Temos também a penúltima propriedade aqui, que é odor. O perispírito possui odores particulares que são perceptíveis pelos espíritos. Mas não devemos nos confundir com a manipulação ectoplásmica, ou seja, odores criados pelos espíritos. Ou seja, cada perispírito tem um cheiro, né? Um cheiro que é particular.
E temos a última propriedade aqui, que vai encerrar a minha primeira participação, que é a temperatura. O perispírito de um médium, por exemplo, pode registrar as sensações térmicas do perispírito, a qual está ali se comunicando com ele. Dependendo do grau de evolução também dos desencarnados, que podem variar entre o frio e o calor. Ou seja, quando estamos ali numa sessão de doutrinação, de desobsessão, ou até da psicofonia, né? O perispírito que se aproxima de nós, a gente pode sentir, né, o seu calor, o seu frio, né? Ou qualquer temperatura que tenha ali, esteja atuando sobre o perispírito. Então, ou seja, o perispírito também tem temperatura corporal. Muito bem, o Jefferson disse, né, gente, sobre as propriedades aí do perispírito. E são muitas propriedades, né? E às vezes a gente acha que, nossa, isso aí é meio fantasia, mas não é não, gente, né? O espiritismo não é, sim, não tem simplesmente a vertente religiosa dele. Ele também é ciência e filosofia, né? Então a gente os espíritos têm propriedade para explicar para nós o que a gente precisa saber, né? E como o Jefferson falou aí das propriedades, nós vamos falar da natureza do perispírito, né? O Kardec fala lá no livro A Gênese, né, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que ainda precisa de maiores investigações para a gente saber realmente, para a gente ter conhecimento realmente da natureza do corpo fluídico, do perispírito, né? Então, mas o que a gente sabe com certeza, que o Kardec afirma, é que essa constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, mesmo aqui na Terra, né? Que povoam aqui o globo terrestre ou os outros orbes, né? Por quê? Porque a natureza do perispírito, gente, ela varia não só de acordo com a evolução moral da alma, mas também ela varia, o perispírito varia com as condições da região em que aquele espírito está, de acordo com o planeta em que ele está. Por quê? Porque o perispírito, né, ele também é formado pelo fluido cósmico universal, né, que depois a gente vem até mais detalhadamente explicar isso. Como cada planeta ali tem uma constituição, o perispírito também precisa se adequar para ocorrer a manifestação, essa interação de espírito e corpo material, ele precisa se adequar à constituição do planeta, aqueles elementos do planeta, né? Então, olha, a gente já percebe que a natureza do perispírito depende de duas coisas. Depende da evolução moral daquele espírito, né? Quanto mais evoluído ele é, mais sutil é aquele perispírito, né? Imagina que o perispírito é um tecido que está envolvendo o seu espírito. Sabe quando a gente é criança que a gente brinca ali de enrolar na toalha, né? Fazer cabaninha, essas coisas assim? Pois é, então imagina que o perispírito é um tecido. Quanto mais evoluído você é, mais fino é esse tecido. Quanto mais ignorante, quanto mais afeito ao materialismo, né? Quanto mais você se entrega ao mal e aos enganos, mais grosseiro é esse envoltório, né? Então, se você imaginar um tecido, por exemplo, imagina aquele tecido que a gente vê, por exemplo, nessas cortinas levinhas, né, que são quase transparentes. Você pode considerar que é ali um espírito mais evoluído. Agora, imagina uma toalha, daquelas felpudas grossas. É de um perispírito, de um espírito mais, que tem mais, se liga mais ao materialismo, se liga mais à maldade, à ignorância. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais fino é o perispírito.
perispírito, né? E Kardec vai explicar para a gente também que o perispírito é mais ou menos etéreo, né? É exatamente isso que ele fala, né? Segundo o mundo e o grau de depuração do espírito. Ou seja, é o que eu falei. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais evolução moral ele tem, mais fininho, mais diáfano é o nosso perispírito. Nos mundos, gente, onde, como o nosso, por exemplo, provas e expiação, né, ou planetas, mundo ainda mais inferiores que o nosso, o perispírito, ele é mais grosseiro, né? Tem planetas, o Kardec conta para gente no livro Obras Póstumas, né? Lá no capítulo de manifestação dos espíritos, ele fala que quando o espírito é muito inferior e que o mundo também é mais primitivo, o perispírito ele quase se aproxima ali da matéria bruta mesmo, né? De tão materializado que ele fica. É o contrário dos mundos superiores, né? Dos mundos ali felizes, dos mundos ditosos, celestes, né? O que acontece? O espírito já está tão sublimado, tão mais purificado, né? Que o perispírito é quase como se não existisse. O Kardec explica isso lá na questão 186 de O Livro dos Espíritos. E é interessante, né, Jefferson, a gente notar que muita gente fala do perispírito, né? Muitos espíritos, né? Emmanuel fala, André Luiz fala, né? Muitos estudiosos a respeito do perispírito. Por quê, gente? Porque realmente é um conhecimento que a gente precisa ter, até mesmo para a gente poder ligar as nossas anteninhas aí e saber que quando a gente faz as coisas erradas, fica uma impressão no perispírito. E é essa impressão que pode nos adoecer, né? Então, o perispírito é um corpo organizado, realmente organizado. Ele é como se fosse um molde. Vocês já viram costureira quando faz uma roupa? Que faz o molde? Né? Tira ali, faz o molde do vestido, ali naquele pedaço de papel, não sei o que, vai lá e corta no tecido. O perispírito é como se fosse um molde, né, do nosso corpo. É um molde fundo. O Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o perispírito é o molde fundamental da existência para o homem. E claro, como é a ligação entre o espírito e o corpo material, quando o nosso corpo morre, o perispírito continua ligado ao espírito. Rompe a ligação só com o corpo material. Corpo material nosso, né? A gente foi ali, morremos, o nosso corpo material se desfaz, né? Mas o perispírito não. Então, nós temos que entender também, né, Jefferson, que, por exemplo, a ciência já está estudando o perispírito, né? Embora ela não chame ali de perispírito, mas a gente vê muitos cientistas já estudando o perispírito, né? Por exemplo, tem uma moça, eu esqueci o nome dela agora, uma cientista, como que ela? Sheila Ostrander, acho que é isso mesmo. Ela, junto com uma outra cientista, elas têm um livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Né? A cortina de ferro, aí, para quem sabe, né, foi o que a União Soviética, né, quando a Rússia chamava União Soviética, né, fez aquela realmente cortina de ferro, que era muito difícil saber o que se passava lá na União Soviética, né? Tamanho o controle do Estado sobre o país, então era difícil de ter informação. Elas fizeram alguns experimentos
eh, referente a essa questão que eles chamavam psíquicas, né, sobrenaturais, paranormais, melhor dizendo, né, e elas dizem que nos últimos anos, muitos cientistas têm esse pressuposto da existência de uma espécie de matriz, né, para o ser vivo. Né? É aí que a gente lembra de novo do Hernani, modelo organizador biológico, né? E ela vai explicar, né, que, por exemplo, sabe quando você tem, por exemplo, quando você corta o bracinho da estrela do mar e que aquele bracinho cresce de novo? O rabinho da lagartixa, quando a gente corta e o rabinho cresce de novo? Aí eles ficaram pensando assim, bom, como é que cresce aquele rabinho ali de novo, né, no formato certinho? Como é que o braço da estrela do mar cresce ali no formato certinho? Né? Por que que nasceu o bracinho e não nasceu uma perna? Por que que nasceu o rabinho da lagartixa e não nasceu uma cabeça? Justamente a partir dessas perguntas, eles começaram então a pressupor que existe então um campo organizador do nosso modelo biológico, ou seja, do nosso corpo físico, né? Então a gente vê também, por exemplo, o inglês Rupert Sheldrake, que é biólogo, bioquímico, né, parapsicólogo, tem tudo, ele é muita coisa, gente. Ele tem livros muito bons e ele fala justamente dessa questão também do, do modelo organizador biológico, né? É a mesma questão levantada aí pela Sheila, né? Então, a gente já tem muitos cientistas preocupados e estudando essa questão. O Rupert Sheldrake fez até uma pesquisa muito interessante sobre os campos morfogenéticos, né? Quem quiser procurar aí, é só procurar. E essa questão é interessante, né, Jefferson, que tem um pouco a ver aqui com o tema que a gente está estudando. Olha a pesquisa que ele fez, gente. Sabe o seu cachorrinho? Quando você tá ali, você sai para trabalhar, o seu cachorrinho fica ali, aí você tá lá no seu trabalho e você pensa assim: bom, vou para casa. Aí o seu cachorrinho está te esperando lá na porta. Como é que ele sabe? Porque a gente tem esse campo energético em volta de nós que se comunicam uns com os outros. É a radiação energética do nosso perispírito, né? Então, assim, se você pensou em ir para casa, o seu cachorrinho que tem um elo mental com você, ele percebe e ele já está lá te esperando. Gente, a ciência, embora não seja divulgada, né, Jefferson, como deveria ser, mas a ciência já fez avanços nessa questão que eles chamam de paranormalidade, né, que nada mais é do que a manifestação espiritual, fatos muito bem documentados. Né? Nós temos que ir atrás e procurar. O Jefferson falou aí das propriedades do perispírito, mas o perispírito também tem função, né, Jefferson? E o próprio Zalmino Zimmermann, neste livro, ele faz ali uma divisão das funções do perispírito. Né? Ele vai falar que o perispírito tem função instrumental, né? Que é a função primordial do perispírito é o quê? Servir de instrumento à alma, né? O espírito que está encarnado, para que haja essa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele vai falar essa função instrumental é que permite realmente essa, essa interação entre os dois mundos e que serve de veículo de transmissão, como eu já disse lá atrás, entre as impressões fisiológicas, as sensações e as percepções psicológicas. Kardec fala isto lá no livro Obras Póstumas. O Zalmino vai falar que o perispírito tem uma função individualizadora. Por quê? Porque a alma é única, ela é diferenciada. Então, o perispírito, como um envoltório do espírito,
ele reflete, segurando uma identidade exclusiva para aquele espírito, né? Por isso que nós não somos iguais uns aos outros, né, gente? Agora, não é só uma identidade assim de característica periférica, não, tá, gente? É a história daquele espírito, as particularidades da evolução daquele espírito. Não é só característica física, tá? Realmente guarda ali as particularidades da trajetória evolutiva daquele espírito. O Zalmino vai falar da função organizadora também, né, Jefferson? Que é muito interessante. Qual que é a função organizadora, gente, do perispírito? Quando a gente vai reencarnar, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que não é o nosso perispírito que é cópia do nosso corpo, é o nosso corpo que é cópia do perispírito. Então, o perispírito, no processo de reencarnação, é ele que vai modelar ali, né, os sistemas biológicos, então os órgãos, os tecidos, as células, ele que leva à formação de um novo corpo físico que vai se estruturar ali de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, que é um modelo por excelência. Ele ainda vai falar que o perispírito, como corpo organizado, ele representa não é ele que fala isso, gente, desculpa. Quem está falando isso é Emmanuel. Que o Emmanuel fala que ele é o molde fundamental da existência, né, do ser humano. Outra coisa que outra função que o Zalmino fala é que ele tem a função sustentadora. São as 4 funções. Sustentadora. Qual que é essa função sustentadora? O perispírito, como eu falei, eles têm uma energia vital, ele se impregna ali de energia vital e vai transferindo devagarzinho, paulatinamente, né, pelo impulso do espírito, essa energia para o nosso corpo físico. Então, vejam só, por que é uma função sustentadora? Porque ele sustenta desde o momento de formação, ali, lá no embrião. Ele já sustenta ali todo este processo de crescimento e de evolução do nosso corpo, até o momento da nossa morte. Então, o perispírito é que vai transferindo a energia vital para o nosso corpo físico. Então, veja a importância do perispírito. Então, a gente pergunta, né, Jefferson, como não estudar o perispírito? Não tem jeito, gente. A gente realmente precisa se aprofundar nos estudos, porque tem muita informação bacana. Como o Jefferson disse no início, tem muito material sobre perispírito. A gente está dando uma passada aqui, né, para quem não conhece, saber mais ou menos ali do que se trata esse termo que o espiritismo usa tanto, né, Jefferson? Exatamente, né, Lara? O perispírito tem uma função muito, muito importante, né? Porque, como você falou, né? Se não houvesse o perispírito, a gente não poderia encarnar, né? Porque ele é o intermediador entre o espírito e o nosso corpo físico, né? Eu queria abordar aqui a questão da obra A Gênese, capítulo 14, Formação e Propriedade do Perispírito. No item 7 fala o seguinte, Kardec fala o seguinte: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É a condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, onde já vimos, então, que o corpo carnal tem o seu princípio na origem, no mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível no perispírito. A transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e a sua qualidade etérea. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em 2 estados diferentes. E, realmente, é o que nós temos falado, tanto a Lara como eu falamos aqui, que o perispírito é um corpo,
né? Ele é matéria, mas são matérias vibrando em frequências diferentes, né? Uma mais grosseira e outra mais sutil. Então, a forma como a gente pode perceber que o corpo perispiritual, né, ele envolve, então, né, ele envolve, então, a nosso corpo físico para dar condições para a gente poder, então, estar aqui reencarnado. No entanto, como já falamos, né, as impressões que a gente tem aqui no corpo físico, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, um pensamento, uma emoção, uma sensação, qualquer tipo de manifestação da mente vai impregnar, vai impactar, vai imprimir no perispírito. Porque o perispírito ele vai, então, pegar esse impacto, vamos dizer assim, né, e vai passar para o corpo físico. Por isso que muitas vezes, quando um espírito, né, se aproxima de nós, nós sofremos as consequências de estar em sintonia com aquele espírito. Lógico, logo, né, a gente vai sentir, então, como já falamos aqui, a temperatura dele, as dores que ele tem, as sensações, as vibrações, os pensamentos que ele tem, tudo isso vai influenciar naquele que é médium, né, no caso aqui, como estou falando, usando esse exemplo. E também é interessante que, na mesma obra, né, de Kardec, item 8, da capítulo 14, Formação e Propriedade do Perispírito, fala o seguinte: no meio onde se encontra é o que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os mundos, dando-se em Júpiter, por exemplo, como um orbe mais adiantado, em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada, muito mais sutil do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo como com o nosso corpo atual de carne. Também nosso perispírito, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar como pelo espírito terrestre que o reveste. Emigrando da terra, o espírito deixa aí o invólucro fluídico e toma então um outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Ou seja, tem umas palavrinhas complicadinhas que tem que falar, mas deu para fazer. Ou seja, que Kardec está falando aqui, está revelando aqui? Que cada mundo é envolvido por um perispírito ambiente e apropriado daquele mundo. O perispírito, os fluidos que circundam aqui o planeta Terra, dos quais o perispírito nós é formado, ele é próprio para a Terra. Se eu sair aqui do corpo e tentar entrar em Júpiter, não vou conseguir, porque lá a frequência é diferente, os meios fluídicos são diferentes da Terra, então precisaria se envolver de substâncias apropriadas de Júpiter, assim como Saturno e qualquer outro mundo. Então, temos essa outra questão que é interessante, né, a gente abordar, que é a gente só vai, então, poder estar presente, poder reencarnar ou estar, dar um passeio lá no outro planeta, pelo corpo físico, pelo corpo espiritual, se nós nos envolvermos com os fluidos naturais e nativos daquele mundo. Então, acho muito interessante, né, Lara? O estudo do perispírito, ele é tão abrangente, tão amplo, como já falamos no início, né? Um programa só não é possível a gente fazer. Futuramente a gente vai fazer outro programa, que é muito interessante dar continuidade nesse estudo, porque o perispírito ele vai envolver muitas questões que estão ligadas também à frequência, à sintonia, à mediunidade, né? Os fenômenos de materialização, que é uma coisa muito interessante de estudar também. Então é importante a gente estar sempre buscando esclarecimento, estudando. É isso que a gente estamos buscando aqui levar para vocês aqui, né? É verdade, né, Jefferson? E isso tem uma coisa que eu acho mais interessante, assim, muito particular, né? E realmente interessante na questão do perispírito. Quando você estava falando das propriedades,
é essa propriedade de expansibilidade, né? Gente, isso é tão bacana da gente pensar nisso, porque assim, o perispírito é indivisível, né? Claro, mas ele pode se expandir e pode se expandir muito. E quando ele se expande, ele amplia a capacidade de visão, amplia a capacidade de percepção do espírito, né? E particularmente, esta propriedade, como Jefferson falou, né, da expansibilidade, é ela que vai explicar alguns fenômenos, por exemplo, quem é espírita aí já sabe, né, do Eurípides Barzanufo, que ele tinha o que a gente chama de bicorporeidade, né? O que é bicorporeidade? Você vê a pessoa aqui e vê a colar, né? Como isso, Lara? É a expansão do perispírito. Então parece que a pessoa está em dois lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. E aí, quando a gente vê alguns relatos, né, Jefferson, sobre Jesus, que quando Jesus estava aqui encarnado, mas ele também foi visto em outros lugares, né? Tem muito relato histórico disso. Falando, mas a gente viu né? Por exemplo, Jesus estava lá ali na região da Judéia ali, e aí tem relato em outro continente de ter visto um homem igual Jesus, né, na história ali, que ensinou ali. O que é isso, gente? É a bicorporeidade. Agora, vocês imaginam um espírito com a capacidade de Jesus, o quanto ele não podia expandir o seu perispírito, né? E dar essa impressão de que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, né, Jefferson? Então, para mim, essa característica do perispírito é realmente extraordinária da gente pensar nessa questão, né? E já concluindo, né, Jefferson, porque né, nosso tempo se esgota, é igual o Jefferson falou, gente. Tem muito assunto, muito conteúdo, então a gente traz uma pincelada, depois a gente volta no assunto, detalhando mais, né? Mas veja, o perispírito, o que a gente tem que saber, então, basicamente do perispírito, né, Lara? Depois de tudo que isso aí que a gente falou. Primeiro, que o perispírito é realmente aquele invólucro fluídico semimaterial, né? Nós vamos falar que é semimaterial, que serve de manifestação para o espírito, tanto no plano espiritual como a ligação, como faz a ligação com o corpo material. Porque, gente, igual eu falei, quando o corpo material morre, o espírito continua ligado ali ao perispírito, que é o veículo de manifestação do espírito no plano espiritual, né? O perispírito, a gente morreu, nosso corpo decompõe, nosso corpo fenece, mas o perispírito não. Então, isso a gente também, beleza, ficamos sabendo, né? Uma questão interessante também para a gente guardar é que o perispírito, né, ele é estruturado pelo comando mental do espírito. Então, a sua forma, né, a sua apresentação varia de acordo com o seu próprio conhecimento, a sua própria vontade, né? O Jefferson deu o exemplo aí lá do livro Libertação, né? Quando a gente sofre, a gente está no plano espiritual e que a gente sofre, por exemplo, um processo de indução hipnótica, né? Se a gente é um espírito ainda muito, tá muito fragilizado, né? Não consegue ter uma vontade firme e às vezes você é subjugado ali por um grupo de espíritos, né, que tem um poder mental forte, né, Jefferson? Você sofre uma indução hipnótica e acontece o que o Jefferson descreveu lá no livro Libertação, né? Porque é o corpo, o comando mental do espírito é que fala assim, olha, o seu formato é esse. Por exemplo, gente, vocês imaginam, né? Só descontraindo, viu, Jefferson? Você imagina, você tá gordinho, né? Aí você chega lá no plano espiritual, o seu espírito dá um comando ali, você fala, não, vamos voltar para os conformes aqui, vamos emagrecer esse corpo,
perispírito emagrece, ele não se manifesta mais gordinho ali, gente. É isso que é o comando mental, né? Que o espírito faz para o perispírito. É um exemplo engraçado, né? Mas a funcionalidade é exatamente essa. Você assume, o perispírito assume a forma que o seu espírito, através de um comando mental, dá, ordena ao perispírito, né? Quando a gente está encarnado, o perispírito é que é, na verdade, o condutor das sensações que a gente tem aqui no ambiente, né, no meio ambiente. Ele transmite do corpo para o espírito e também ele transmite do espírito para o veículo físico, né? Aquelas ordens emanadas pelo espírito, o perispírito é que faz a transmissão para o nosso corpo físico. Uma coisa que é principal da gente saber é que quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente se aperfeiçoa moralmente, mais o perispírito fica sutilizado, né? Ou seja, ele fica ali, né, fininho, né, menos material. E, gente, a gente reflete no perispírito, né, o nosso estado íntimo, né? O nosso estado do espírito, né? Então, a gente sabe que as virtudes que a gente consegue angariar no nossa jornada evolutiva, tanto também quanto os vícios, eles e vício, gente, eu tô falando vício assim, de droga, alcoolismo, esses sentimentos de tristeza, de desânimo, de cólera, tornam o nosso perispírito mais grosseiro. Então é bom a gente pensar, né, Jefferson? Como é que a gente quer? Vamos pensar, gente. Quanto mais evoluído, mais sutil o perispírito. Então, se eu fico preso a esses vícios, a esses sentimentos de baixa vibração energética, o meu perispírito fica mais grosseiro e mais materializado. Ou seja, quer dizer que eu não estou evoluindo, né? Tem muita coisa aí para a gente pensar, né? É verdade, Lara. Muito bem colocado. Como a Lara falou, né? Realmente o álcool, os vícios químicos, né? E até os vícios mentais também têm um grande impacto no corpo perispiritual e retransmite para o corpo físico, né? É o que a gente temos sempre falando aqui, né? Desde o início do programa. Todas as nossas ações, nossas atitudes, tudo isso gera um impacto que vai trazer consequências tanto no perispírito quanto no corpo físico. E já chegando aqui nas construções finais, a questão, quando a lagartixa, a estrela do mar, né, ela perde um dos seus membros, né, seja ali o bracinho da estrela do mar, o rabinho da lagartixa, ele logo vai, né, se fazer um outro, vai se regenerar. É interessante nisso também, quando a gente pega uma folha, acabei de pegar uma folha ali, eu pego essa folha e corto no meio, e vou logo tirar uma foto Killian, você vai ver ali a foto Killian com um contorno na folha, né? Inclusive aonde eu cortei, aonde eu tirei fora. Isso é o quê? Isso é também uma forma do perispírito que está ali se apresentando, né? Através da sua vibração, suas frequências, sendo somatizado, sendo capturado pela foto Killian. E isso é muito interessante, né, Lara? Então, pessoal, chegamos no nosso finalzinho aqui. Conseguimos cumprir aqui essa horário de 1 hora. Então, eu agradeço muito vocês pela presença de vocês, pela paciência aqui, né? Também convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante que você compartilhe, que você divulgue esse vídeo para mais pessoas. E eu convido a Lara também a convidar as pessoas a assistir esse programa, Espiritismo e Vida. Pois é, gente, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem aqui no canal o Espiritismo e Vida, né, em que a gente tenta fazer uma reflexão a gente faz uma reflexão tentando trazer os ensinamentos espíritas
né, dos espíritos superiores, os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, para o nosso dia a dia. Porque isso que é o essencial, né, gente? A gente vivenciar, aprender a vivenciar o Evangelho. Então, confere lá, tenho certeza que você vai gostar. E também tem, né, Lara, nosso site que está embaixo, nosso nome aqui, né, o feiparaquê.com, que é da Lara, espiritismonapratica.com.br, que é o meu. Muito importante você também conferir lá os artigos, os estudos que a gente coloca lá, porque são estudos, assim, totalmente didáticos, fáceis de compreender e muito... houve muito estudo para a gente poder desenvolver esses artigos, né? Não foi algo da nossa cabeça, a gente foi ali, pegou, né, o conteúdo, estudou um conteúdo, um tema específico e colocamos ali, então, na prática, em forma de artigo, em forma de texto, né, esse conteúdo. Muito interessante. Vale a pena vocês conferir também. Pessoal, muito obrigado. Volto novamente a pedir a você se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, muito importante. Sempre é bom a gente divulgar o que é belo, o que é bom, o que é bonito, porque Jesus é isso. Jesus é aquilo que é belo. O que é belo deve ser transmitido à frente. Lara, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo estudo, muito obrigado pelo programa de hoje. Boa noite. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson? Sempre a oportunidade de trabalho. Uma boa noite para você e uma boa noite para vocês que estiveram conosco aqui até agora. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo, gente. Boa noite, pessoal. Uma boa semana e também fique na luz. Até mais.